Boa tarde a todos meus amigos ouvintes do vlogger do Conde Lope de la Villanueva. Alguém me manda um vlog cujo nome se chama Provocações Teológicas. E ele responde assim: porque eu não sou católico. Porra, que grande novidade. É o cara da Igreja Batista, ou do Seminário Batista de Cariri, acho que no Ceará no caso. Aí ele começa com uma mensagem de Martinho Lutero falando da seguinte forma: o que não foi afirmado sem as escrituras ou sem revelação comprovada pode ser considerado opinião, mas não precisaremos crer nisso. Ora, o que nós percebemos aqui é que o próprio Lutero precisa também confirmar nas escrituras onde é que está, por exemplo, a sola escritura, porque a própria escritura fala de uma igreja, de uma tradição da igreja, como também de uma oralidade que não foi escrita na própria escritura. Nós podemos também responder e perguntar ao senhor Lutero e também ao senhor Rômulo como a gente pode reconhecer a canonicidade dos textos bíblicos sem apelar à tradição da igreja, uma vez que a própria escritura, se entendermos o Novo Testamento, basicamente ele é parte da memória oral e tradicional da Igreja Católica. Ou seja, se nós temos esse cânon que foram decididos pelos concílios, então a gente não pode dizer que a única autoridade que pode ser firme, que pode ser conscienciosa, que pode ser realmente sólida, é apenas a Escritura Sagrada, uma vez que a Escritura Sagrada se sujeita a uma autoridade para ser definida, se sujeita a uma autoridade para ser constituída. Ora, se ela pode ser definida e pode ser constituída conforme a autoridade da Igreja, naturalmente que a sua interpretação também é válida conforme a autoridade da Igreja. E nós percebemos que o senhor Rômulo Monteiro, ele reduz o conceito de igreja a mera associação religiosa. Não passa pela cabeça dele que igreja, ela também é uma comunhão mística de fiéis e que Deus, através dessa comunhão, age perante os fiéis dentro da unidade de fé, da unidade de batismo, como também a unidade da própria eclésia. E essa unidade, ela não é refletida apenas num tempo ou numa circunstância, ela é refletida também em todas as épocas em que a igreja foi fundamentada e foi constituída. Ou seja, quando ele diz assim, eu não concordo com a Igreja Católica porque ela é feinha, porque ela não tem autoridade, porque eu não reconheço a autoridade dela, eu pergunto ao senhor Rômulo, e daí, ao afirmar que a igreja não tem autoridade, resta saber quem é que tem autoridade. E você já respondeu a pergunta. A autoridade é você, Rômulo Monteiro. Você é um cara lindo e maravilhoso, né? Suas opiniões realmente vão fazer uma revolução espiritual na história da igreja. É isso que você faz. Quando você diz que a igreja não tem autoridade para interpretar a Bíblia, de fato é você quem diz que tem autoridade para dizer se a igreja está certa ou errada e dizer também como nós devemos interpretar a Bíblia. Isso é uma questão eminentemente lógica que todos os protestantes não conseguem perceber. E já que você, e não a Sagrada Escritura, é autorizado para interpretar a Bíblia, então nós não temos só a Escritura, nós temos a doxia. Você tem a sola doxa do Rômulo Monteiro. Vamos dar uma olhada aqui. A forma como eu lido com as Escrituras não seria aprovada pela Igreja Católica. Ora, depende de como você lida com as Escrituras. Se você faz juízo das Escrituras conforme seu julgamento particular, e se esse julgamento particular contraria toda a tradição da igreja, toda a tradição interpretativa, toda a tradição de análise histórica e teológica da igreja, naturalmente que a igreja não vai renunciar a 2000 anos de história por conta de suas lindas e iluminadas opiniões. Não é mesmo, senhor Rômulo Monteiro? Eu não me enquadro, isso é a resposta dele. Eu não me enquadro nesse sistema porque o católico sempre lê a Bíblia através de uma relação mediada. Ele precisa recorrer aos argumentos da igreja. Óbvio que eu preciso recorrer aos argumentos da igreja. Eu vou recorrer aos argumentos de quem? Aos argumentos do Rômulo Monteiro, o genial teólogo que descobriu que realmente a igreja está errada e só você está certo, junto com 30 mil, 40 mil, milhões de Rômulos Monteiros que se acham exegetas, self-services da Bíblia? Obviamente que não. Eu vou sim apelar à história e à tradição da igreja, de como os ensinamentos da igreja eles eram entendidos desde a sucessão apostólica.
Eu fico perplexo com esse tipo de opinião, que no meu entender é extremamente pueril, de alguém que estuda teologia. Porque me parece que há uma vaidade subliminar de alguém que entrou num seminário teológico e começa a dizer: eu sou um exegeta isolado no meu gabinete, um humanista, claro que não do século XVI ou do século XV, mas sim um humanista do século XXI, que vai estudar exegese bíblica e através das suas exegeses maravilhosas vai descobrir que 19 séculos de história cristã não foram verdadeiras. Verdade mesmo, naturalmente, é o senhor Rômulo Monteiro, que descobriu a revelação das Escrituras mais do que todo mundo, obviamente. Ele fala aqui: a igreja nunca providenciou seus fiéis um comentário autorizado da palavra de Deus. Muitas vezes eles vão consultar os pais da igreja, os teólogos mais antigos. Primeiramente, a igreja não precisa providenciar a ninguém e não precisa de autorização de ninguém, porque já foi autorizado pelo próprio Cristo. Está na Sagrada Escritura. A igreja é a coluna e o fundamento da verdade. A igreja tem o poder de ligar e desligar conforme as chaves em Mateus 16, 18, 19. Isso está na Escritura. Você querer negar a autoridade da igreja em favor da Bíblia é um tipo de artifício retórico para simplesmente você se colocar como autoridade para interpretar a Bíblia. É isso que os protestantes fazem durante 5 séculos. Negam a autoridade da igreja e se afirmam como uma própria igreja particular. E a partir disso fundam seitas, fundam ramificações e divisões em nome da Escritura. Ou seja, a Sagrada Escritura não serve sozinha como base da fé cristã. E isso está evidente tanto do ponto de vista histórico como no ponto de vista teológico. A questão essencial da unidade da igreja, da continuidade da verdade da fé, das verdades apostólicas, ela é tão importante para a igreja justamente pelo fato de que ela se preserva em função dessas verdades que foram guardadas. Agora, se você reduz a dimensão igreja apenas a uma questão puramente institucional, como de fato é o que você fala, e como milhares de protestantes ou milhões de protestantes falam, igreja é apenas um acidente de percurso, existe uma escriturinha pronta e acabada, recorde-se o senhor que nem no século IV havia um cânon bíblico oficial para você afirmar que aquilo era a palavra de Deus ou era verdade. Quem afirmou que a palavra de Deus é a palavra de Deus? Onde está escrito na Escritura que os textos do Antigo e do Novo Testamento são realmente inspirados? Não existe nenhum versículo que fale sobre isso. Quem foi que falou? Foi essa igreja que você nega a autoridade enquanto igreja católica. Enquanto igreja de Cristo, que foi dada a ela o depósito da fé. Você está negando isso, mas você no fundo é contraditório, porque por um lado você afirma freneticamente que só existe uma autoridade, a Sagrada Escritura, mas só que essa autoridade da Sagrada Escritura, segundo suas palavras, ela só é autoridade porque a igreja constituiu em si como autoridade, uma vez que foi ela, através da sua memória, através da sua tradição e com a ajuda naturalmente do nosso Espírito Santo, nosso querido Espírito Santo que sempre participa conosco, ele simplesmente diz assim: olha, isso aqui foi inspirado e isso aqui não foi inspirado. E você sabe muito bem, como teólogo, que existiam dezenas de evangelhos apócrifos, como havia também inúmeros livros, inúmeras cartas que eram falsas e que foram posteriormente jogadas para escanteio pela Igreja Católica. Então, quer dizer, se você não aceita a autoridade da Igreja, você vai ter que necessariamente negar a autoridade da Bíblia, porque a Bíblia só existe em função da igreja e não o contrário. Quem inventou essa história de Bíblia como um códex ou um códigozinho de fé e de salvação foi a Reforma Protestante. Foi a Reforma. Só isso. E desde então, vocês têm milhares de divisões, milhares de seitas, não tem unidade mais de fé, não tem mais unidade nem de batismo, não tem unidade de igreja. E isso aí é bíblico? Eu pergunto para você. Isso aí está na Escritura? Não está na Escritura. A Escritura só fala de uma igreja. E não me venha falar de igrejas ortodoxas, de igrejas cismáticas, etc. Não me venha falar disso. Porque vocês, protestantes, sempre querem justificar a divisão. A premissa lógica de vocês é simplesmente a prevalência da doxia. A prevalência da opinião em detrimento da verdade.
Vocês pegam um objeto chamado Bíblia e acham que vocês podem interpretar da maneira como lhe convém, de acordo com o livre convencimento. A coisa não funciona dessa maneira. A Bíblia não é um livro fora da história da igreja. A Bíblia, ela não é um livro isento da história e da dinâmica, dos contextos que a igreja de fato participou. Se você tira a Bíblia da história, você já castrou a Bíblia. É por essas e outras que nós católicos apelamos à tradição. Nós apelamos aos pais da igreja. Nós apelamos à teologia. E nós apelamos também aos documentos da igreja. Não porque a igreja seja uma senhora em que todo mundo tem que ser patinho, né? Tem que ser cordeirinho. Não. É porque essa igreja, dentro da sua tradição, tem todo um arcabouço que guardou a mensagem evangélica. A autoridade dela consiste nisso. Não consiste numa mera autoridade por autoridade, mas sim porque foi dada a ela essa autoridade. Porque foi dada a ela pelos merecimentos de Jesus Cristo e pela sucessão apostólica. Tanto é verdade que a nossa relação com as igrejas ortodoxas, por exemplo, é uma tentativa de entender certas diferenças que causadas muitas vezes pelos próprios ortodoxos, uma vez que as igrejas ortodoxas, embora preservem alguns elementos da tradição católica, eles caminharam para um outro abismo, por assim dizer, justamente porque eles quiseram nacionalizar, eles quiseram se sujeitar aos poderes políticos nacionalistas, seja do mundo grego, seja do mundo russo, etc. Coisa que não cabe discutir aqui. Aqui ele bota assim: a Bíblia é a autoridade final para interpretar a palavra de Deus. Vou dizer uma coisa, a Bíblia não pode ser autoridade de coisa alguma. Primeiro porque a Bíblia não se auto-interpreta. Observe uma coisa. A Bíblia mesma não diz isso. O que você está falando e repetindo aquilo que Lutero fez é uma petição de princípio. Se você está afirmando que só as escrituras são princípio de fé, então tem que haver na própria escritura alguma afirmação neste sentido. Só que não há. Eu não posso afirmar previamente que só as escrituras são inspiração de fé, quando na verdade nem mesmo a escritura diz isso. Pelo contrário, ela dá autoridade à igreja, ela diz que a igreja tem autoridade, ela diz que a tradição tem autoridade. Isso está lá em vários versículos da Bíblia. Então você não pode afirmar que a Bíblia é a autoridade final. A Bíblia não se afirma como isso. A Bíblia, pelo contrário, até 3, 4 séculos depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, como já falei aqui, não existia nenhuma Bíblia, nenhum cânon definido. Então como é que a gente apelaria à autoridade final da Bíblia se ela nem estava mesmo constituída enquanto livro inspirado? Embora a teologia patrística cite as escrituras, entre outras coisas, surgiram também escrituras consideradas apócrifas que depois foram simplesmente excluídas pela igreja. E onde é que nós apelamos? À própria escritura? Não, à tradição. Aí ele bota assim: eu posso dizer que a igreja católica está errada porque a autoridade maior para mim não é a igreja católica, mas a palavra do Senhor. Bom, para você afirmar isso é porque a tua opinião está muito mais acima da Bíblia, como também está acima da igreja. Ou seja, para você deixar de ser católico, você tem que simplesmente... você não precisa ser reformado e não sei o que não. Vire Rômulo Monteiro. Vire protestante e entre na seita do Rômulo Monteirismo, a igreja monteirista. Pronto, resolveu o problema, porque a opinião dele naturalmente vale mais do que 2.000 anos de história constituídas em transmissão do evangelho, como também da transmissão da interpretação evangélica que estava já guardada no próprio depósito da fé da igreja católica. Então é isso. O que eu posso falar do senhor provocador teológico? Provocação. É só provocação, porque no final da história, do ponto de vista teológico, é um 0 à esquerda.